Se Deus está morto, o ser humano também está. Essa frase de Francis Schaeffer resume o predicamento do ser humano, quer dizer, a condição do ser humano na busca de sentido, de propósito, de valor para a sua vida sem Deus. O que acontece, então, é que o ser humano, a humanidade, sem Deus, vive uma situação de completo desespero. A vida sem Deus é um absurdo, o absurdo da vida sem Deus. O resultado disso é uma vida de miséria, uma vida de crueldade ou a manutenção de uma contradição para não cair numa ou em outra condição. Então, para que a pessoa não viva uma vida de miséria ou uma vida de miséria existencial, né, um vazio existencial, ou uma vida de crueldade, a total destruição de qualquer valor moral, a pessoa mantém algum tipo de contradição, às vezes implícita, às vezes até explícita, às vezes até proposital, e sobre isso eu vou tratar mais no final do vídeo. Tá? Mas então a ideia básica é essa. Nietzsche afirmou que Deus estava morto, antevendo já as consequências do pensamento ocidental, do pensamento predominante da sociedade ocidental na qual ele vivia. O que ele não antevia, talvez, fossem todas as desgraças acontecidas no século XX. Essa ideia ateísta, esse pensamento ateísta foi causa do maior extermínio de seres humanos sobre a face da Terra na história. Só você pensar junto o que nazismo e comunismo fizeram, e o comunismo, essa cosmovisão ateísta, continua fazendo ainda. Mas o Schaeffer, voltando um pouquinho, o Francis Schaeffer, ele é o proponente do que a gente pode chamar de uma apologética cultural. Qual é o objetivo dessa apologética cultural? O objetivo da apologética cultural é demonstrar exatamente as consequências às quais o ateísmo leva a humanidade enquanto grupo e o ser humano enquanto indivíduo. E assim, examinando as consequências às quais o ateísmo nos conduz, né, levando o ateísmo até o seu extremo, levando as conclusões todas adiante, conclui-se que somente uma cosmovisão teísta pode salvar a humanidade. E diria mais, não somente uma cosmovisão teísta, mas uma cosmovisão tipicamente cristã, porque apenas o Deus trinitário do cristianismo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus Criador, Redentor, que se tornou homem em Jesus Cristo e santificador do ser humano por meio da concessão do seu Espírito Santo, apenas esse Deus é que pode lidar realmente com o predicamento humano, com a condição do ser humano, com o vazio existencial do ser humano, com a busca de sentido, de propósito e de valor para a vida humana. Então, o objetivo da apologética cultural é exatamente demonstrar que o cristianismo é a única resposta, a fé cristã é a única resposta para esse vazio existencial do ser humano, para o absurdo da vida sem Deus. O interessante é que existe uma profunda ligação da abordagem da apologética cultural com a filosofia existencialista. Não é que se assimila todo o existencialismo, né? E nem que se traz o existencialismo para dentro da teologia, como, por exemplo, fez Rudolf Bultmann. Não. O que se faz, o método da apologética cultural, é recolher as questões propostas por autores existencialistas seculares, como Jean-Paul Sartre, né, e levar essas questões às suas consequências lógicas, demonstrando que a única solução adequada para os impasses introduzidos pela filosofia existencialista contemporânea está na fé cristã. Eu particularmente gosto bastante de uma abordagem existencial. Eu não vou trabalhar essa abordagem tipicamente cristã como existencialista, porque nós temos algumas complicações no existencialismo, especialmente o fato de que ele é conhecido e difundido no século XX por autores ateus, né? Mas eu gosto bastante dessa abordagem existencial, como eu estava falando, por alguns motivos. E muitos deles vocês percebem aqui no canal. A playlist sobre os Salmos, por exemplo,
quando nós vamos trabalhar todos os aspectos cristológicos e messiânicos presentes nos Salmos, a abordagem ela é predominantemente existencial ali. Claro que tem uma abordagem teológica, claro que tem uma abordagem histórica, contextualizada, mas a abordagem que eu faço nos estudos dos Salmos que existem aqui no canal é uma abordagem preponderantemente existencial. O que acontece? Por que isso, né? Na verdade, o precursor de toda a filosofia existencialista é um cristão, o dinamarquês Søren Kierkegaard. E ele trabalha então exatamente essa ideia do absurdo da vida sem Deus e a necessidade de uma resposta que só é encontrada em Cristo. O próprio Evangelho trata de uma questão existencial fundamental. E essa questão existencial fundamental você pode encontrar, por exemplo, na teologia da cruz de Martinho Lutero. A cruz de Cristo como a resposta para a ansiedade existencial e os dilemas morais da vida do ser humano. E eu, na própria preparação para esse webinário, acabei de postar, já postei um vídeo sobre Lutero e a teologia da cruz, que é um assunto do qual eu gosto bastante também, é um assunto bastante enfatizado pelo Alistair McGrath, um dos maiores teólogos contemporâneos. Aí você pode me perguntar, tá, mas e a Bíblia? Além das questões existenciais relacionadas no Evangelho ou introduzidas pelo Evangelho, o livro de Eclesiastes pode ser considerado uma obra pré-existencialista, ou melhor, proto-existencialista, né? O livro de Eclesiastes pode ser considerada literatura proto-existencialista, como que prefigurando, como que anunciando essa abordagem existencialista, especialmente se a gente for pensar no Kierkegaard, né, e outros autores existencialistas cristãos. Como eu falei, o existencialismo está presente na teologia do Rudolf Bultmann, por exemplo. Aí a própria teologia dele vai ser um tanto controversa, mas você pode fazer uma abordagem cristã, se não existencialista, ao menos com uma ênfase existencial, né? Mas falando do Eclesiastes, o Eclesiastes tem um pessimismo e tem um desespero que são evidentes naquele livro, em que Salomão vai trabalhar basicamente os absurdos da busca de uma vida, os absurdos de uma vida que busca apenas felicidade mundana, as coisas mundanas, o absurdo da vida sem Deus. E aí no final, alguns comentaristas dizem que o Eclesiastes é um livro da velhice de Salomão, né, em que ele retrata o seu percurso de vida desde a sua juventude e especialmente considerando o tempo que ele passou na idolatria, né, por causa das suas muitas mulheres. E então o Eclesiastes seria uma reflexão final após já um arrependimento da parte de Salomão, um retorno de Salomão a Deus. Então, após trabalhar todo o absurdo da vida sem Deus, Salomão conclui aquela passagem bem conhecida, Eclesiastes 12:12. De todas essas coisas, a conclusão a suma o resumo tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Então, o Eclesiastes ele estabelece esse modelo de como uma abordagem existencial pode levar o homem a concluir pelas verdades do Evangelho. E aí, nesse sentido, eu anotei aqui uma frase do William Lane Craig, que apresenta uma conclusão existencial a partir da consideração do trabalho da literatura do Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski pode ser considerado um autor existencialista em seus romances, né? Não como um filósofo, mas como um romancista, como um autor de literatura mesmo. E aí o William Lane Craig então conclui, após trabalhar a obra do Dostoiévski, o seguinte: a decisão de seguir a Cristo tem de ser tomada em solidão e ansiedade. Cada pessoa tem de enfrentar por si mesma a angústia de um mundo sem Deus e, na solidão do seu próprio coração, entregar-se a Deus pela fé. Isso aqui tem a ver com a forma como a fé é construída como uma resposta do coração. No vídeo anterior, no vídeo sobre fé e racionalidade, no vídeo em que eu trabalhei também
a epistemologia do Plantinga, né, o conhecimento, ou melhor, a fé cristã como crença avalizada e a possibilidade de que ela constitua, então, verdadeiro conhecimento, nós trabalhamos esses dois aspectos. Eu até mencionei o meio termo de ouro dessa consideração, dessa relação entre fé e racionalidade. A fé como uma atitude do coração, mas também como uma crença avalizada, né? Como uma crença baseada em evidências que pode constituir conhecimento verdadeiro na medida em que aquele objeto do seu conhecimento, aquele objeto da sua crença, seja verdadeiro. Se os fatos básicos relativos ao cristianismo são verdadeiros, se Cristo é Deus feito homem e a prova disso é a sua ressurreição e as boas evidências da sua ressurreição, vamos trabalhar isso ao longo do webinário, então a fé cristã é verdadeira. Mas esse vídeo aqui, esse conteúdo aqui diz respeito à primeira parte desse meio termo, né? O primeiro elemento desse meio termo, diz respeito à atitude do coração. Esse aspecto existencial diz respeito a como a atitude do coração deve ser tomada, em que contexto a atitude do coração surge, né? Em que contexto a atitude do coração faz sentido e é relevante e digo também, transformadora. E aí nós temos uma relação com o que eu gosto de chamar de apologética existencial, e isso vai ser trabalhado no final do webinário pelo pastor Jefferson Dege, meu grande amigo Jefferson. Tá? Mas quando nós pensamos de forma mais ampla, porque essa apologética existencial, essa frase do Craig, ela se coloca numa perspectiva mais individual, né? Quando nós pensamos de forma mais ampla na humanidade mesmo, e a partir dessa abordagem mais cultural, nós notamos que a apologética cultural, então veja, temos a apologética cultural, que podemos considerar como algo mais voltado para o pensamento do coletivo, né? E aí quando nós vamos aprofundando, vamos verticalizando, vamos pensando no indivíduo, no ser humano, nós teríamos essa apologética existencial, que tem uma conexão, uma interdependência muito forte com a própria pregação do Evangelho, né? É um ponto de interconexão entre a apologética e o evangelismo, esse que eu chamo de apologética existencial. Mas essa abordagem da apologética cultural é uma abordagem essencialmente negativa, não no sentido de ser algo ruim, mas no sentido de trabalhar com aspectos relativos a negações, né? Ou seja, mostra-se apenas os problemas da condição do ser humano sem Deus, do predicamento humano, e com isso se abre caminho para argumentos positivos. Tá? E aí nós temos de um lado os argumentos positivos a respeito da existência de Deus. Esses argumentos eles dizem respeito ao aspecto intelectual. Nós temos os argumentos positivos a respeito da apologética histórica, especialmente a pessoa de Jesus, o Jesus histórico e a ressurreição de Jesus. Também são argumentos que apelam para o intelecto. Nós vamos trabalhar tudo isso ao longo do webinário. Mas os argumentos positivos que são trabalhados a partir desse caminho que é aberto pela apologética contemporânea, pela apologética cultural, pela consideração do predicamento humano especificamente, esses argumentos são aqueles que nós vamos encontrar no argumento moral, que tem um aspecto intelectual, mas que tem um profundo aspecto existencial, e o argumento moral é assunto para o meu grande amigo Daniel Lourenço, professor Daniel Lourenço, filósofo, historiador da filosofia e um cristão muito comprometido com a palavra de Deus, e também o assunto esse assunto da apologética cultural abre caminho de forma positiva para uma abordagem positiva, melhor dizendo, nisso que que eu chamo de apologética existencial, que vai ser trabalhado pelo Jefferson, como eu mencionei. Mas nesse contexto aqui, né, no contexto que a gente está trabalhando nesse vídeo, na apresentação da apologética cultural, o objetivo não é provar, por essa linha de raciocínio que eu estou utilizando aqui, que Deus existe, mas mostrar quais são as opções disponíveis. Aí a demonstração da existência de Deus é feita num outro momento, e os argumentos mais existenciais, esse apelo ao chamado existencial,
ao chamado do ser humano, a resposta do ser humano ao chamado existencial do Evangelho é feita num outro momento também. Aqui a gente está apenas preparando o caminho, tá? Então, nesse momento do webinário, nesse momento ainda mais introdutório, nós já estudamos a história da apologética com o professor Vilibaldo, isso preparou o caminho. O vídeo anterior, que eu já mencionei, no vídeo anterior eu trabalhei a relação entre fé e racionalidade, preparando o caminho para os argumentos que apelam para o intelecto humano, já mencionei isso, e neste vídeo aqui nós estamos preparando o caminho para a abordagem mais existencial, a abordagem do argumento moral, que também é um argumento intelectual, e essa abordagem da apologética existencial. Aqui eu estou demonstrando apenas que a vida sem Deus é sem sentido, né? Depois o Jefferson vai mostrar como preencher esse sentido na abordagem, como preencher esse vazio da vida sem Deus com a abordagem mais tipicamente existencial. Tá? Eu sei que o vídeo ficou bastante longo, com essa introdução eu praticamente já dou uma visão bem panorâmica do assunto, mas eu queria encerrar enunciando e trabalhando de forma, ainda que de forma rápida, qual é a tese que está por trás deste vídeo, qual é o pano de fundo desse vídeo, o que a apologética cultural nos ensina. A tese para esse vídeo aqui é a seguinte: se Deus não existe, a vida humana não tem sentido, não tem valor e não tem propósito. Então, de novo, se Deus não existe, a vida humana não tem sentido, não tem valor e não tem propósito. E aí eu vou trabalhar cada uma dessas afirmações de forma rápida. Se Deus não existe, a vida humana não tem sentido, primeira afirmação. Se Deus não existe, o que nós estamos fazendo no mundo? Por que nós estamos aqui? Qual o sentido de fazer as coisas? É um sentido meramente subjetivo? Cada um atribui valor para a vida como quer? E como resolver os conflitos interpessoais então que surgem a partir daí? O que nos guia nos nossos caminhos? São as nossas próprias preferências e percepções que vão guiar o caminho de cada um? Não existe qualquer padrão objetivo de conduta para nos dizer o que é certo e o que é errado? Veja, eu não vou procurar responder essas questões aqui. Eu estou apenas lançando realmente as perguntas como forma de demonstrar o predicamento humano. A conclusão de que a vida sem Deus é absurda e que, portanto, a resposta está no teísmo cristão, a resposta está na fé cristã, ela já é algo que é naturalmente, que se desenvolve de forma natural a partir dessas perguntas. E você vai notar que as ideias de sentido e propósito, especialmente, mas as ideias de sentido, propósito e valor, elas estão bastante interconectadas. Trabalhar o sentido da vida e trabalhar o propósito, trabalhar essas duas coisas, trabalhar o valor, é muito difícil separar, mas eu tentei fazer uma separação aqui, pensando no sentido como o caminho, olhando para um objetivo, né, olhando para um final, o propósito como esse objetivo final, a questão mais teleológica, né, essa questão mais do final das coisas, né, tem uma pegada escatológica quando a gente pensa em propósito também, e o valor pensando especialmente a partir do qual é o valor objetivamente atribuído à vida humana, e isso vai ter as implicações morais, obviamente, né? Então, já vimos as questões implicadas com a ausência de sentido. Se Deus não existe, a vida humana não tem sentido. Agora, já abrimos caminho, né? Quando pensamos na ausência de um padrão objetivo para nos dizer o que é certo e errado, já abrimos caminho para a questão do valor, para a questão que tem uma abordagem mais moral. Se Deus não existe, a vida humana não tem valor. Aí, a famosa frase de Dostoiévski, que introduz o argumento moral, que vai ser trabalhado pelo Daniel: se Deus não existe, então tudo é permitido, não existem valores morais objetivos. Isso aqui é muito interessante quando nós pensamos em termos de relativismo cultural, né? As culturas têm práticas diferentes, as diferentes culturas têm diferentes costumes, diferentes hábitos, mas se você trabalhar em termos de relativismo cultural, pensando que todas as questões inerentes a cada cultura são apenas questões culturais, sem um padrão objetivo, então você vai ter que admitir necessariamente, veja aqui o procedimento
de pegar o ateísmo, o relativismo e levar as suas premissas às conclusões, até levá-las até o final, né? Se você parte de um relativismo cultural, você vai ter necessariamente que admitir que práticas absurdas de certas culturas, e aqui eu vou apenas mencionar uma prática um costume de cremar a viúva juntamente com o falecido, só para dar um exemplo. Então veja, o homem morreu, ele vai ser cremado, aí existe uma cultura, se eu não me engano é uma cultura indiana, que crema a viúva junto com o marido. Tá? Isso é apenas uma questão cultural. O canibalismo seria apenas uma questão cultural, não seria moralmente, objetivamente errado. Existem tantos outros exemplos que nós podemos imaginar aqui, e nós então concluiríamos que essas práticas não podem ser equivocadas nessa perspectiva. Se Deus não existe, a vida humana não tem valor, então as vidas humanas são somente números. E todas as atrocidades cometidas ao longo da história são completamente indiferentes. É a conclusão lógica ao qual o predicamento humano, né, esse relativismo, essa ausência de valor objetivo vai nos levar. Mas aí alguém pode dizer, não pode ser assim. Como? Tá bom. Se não pode ser assim, então fundamente a sua posição sem Deus. Você não vai conseguir. Ou o que você vai fazer é ficar dando saltos de fé. E aqui eu remeto à metáfora dos andares de Schaeffer, com a qual nós vamos encerrar esse vídeo aqui. Tá? A morte de Deus foi de fato prenunciada por Nietzsche. Não que Deus tenha morrido, literalmente, né? Ou não que Deus não exista, porque Nietzsche anunciou que ele morreu, mas porque a sociedade contemporânea ocidental de fato matou Deus, eliminou Deus da sua vida. E ao matar Deus, matou o ser humano também. A consequência do pensamento do Nietzsche é o niilismo, né? A redução de tudo a nada, a ausência de qualquer valor objetivo, e os horrores do nazismo e do comunismo são apenas uma consequência disso, que devem ser aceitadas de forma natural por quem propõe ou por quem concorda com tal tipo de relativismo. Se Deus não existe, a vida humana também não tem propósito, a nossa última subtese aqui. E é interessante, quando a gente pensa em termos de propósito, quando a gente pensa nessa perspectiva mais escatológica, não é só o ser humano, mas todo o universo em expansão está caminhando para um destino inevitável, para um perecimento termodinâmico. Né? Você aplica a segunda lei da termodinâmica, você considera que o universo está em expansão, a conclusão é que o universo vai morrer pelo calor. Ou por um calor mesmo, por temperatura muito alta, insuportável, ou por um esfriamento absurdo. Mas a segunda lei da termodinâmica indica o perecimento do universo pelo calor. Então a vida humana não tem sentido. Você vive para se alimentar, se reproduzir, se manter vivo e depois simplesmente morrer, e aí tudo acaba. E o próprio universo não tem sentido, porque o universo acabará perecendo. A resposta do cristianismo com a ressurreição dos justos e a resposta do cristianismo com a consideração de novos céus e nova terra, no qual habita a justiça, fornece uma resposta adequada para esse problema, para esse grande dilema. Mas mais do que isso, né? A gente tem que entender, isso aqui também tem relação com a ideia do valor, né? Se tudo se encerra com a morte, só que aqui a abordagem é mais de propósito do que de valor mesmo, se tudo se encerra da morte, por que fazer qualquer coisa? Por que buscar sentido na vida? Por que buscar valores na vida? Por que fazer o que é certo e deixar de fazer o que é errado? Se tudo se encerra na morte, qual o sentido de fazer as coisas? É interessante que eu questionei nas redes sociais, estava refletindo sobre isso, né, sobre o predicamento humano para preparar esse vídeo, e aí eu postei nas minhas redes sociais uma pergunta sincera mesmo, eu não estava disposto a debater. Eu estava querendo saber como ateus e como agnósticos lidam com o predicamento humano, e aí eu tive as mais variadas respostas, né? Mas um amigo em especial me respondeu o seguinte: para mim o sentido da vida é viver. Aí eu digo, ótimo, você está apresentando um sentido da vida,
Mas, e eu não retruquei, porque o meu objetivo não era ficar debatendo, né, ficar discutindo. Você está apresentando o sentido subjetivo que você atribuiu para a sua vida, mas isso não resolve o problema do predicamento humano. Essa resposta em si mesmo já mostra o vazio existencial, né, do qual o predicamento humano trata, do qual a apologética cultural trata. Se o sentido da vida é apenas viver, que diferença fará a forma como você viver e o que você fizer nesta vida? Vai fazer uma diferença para você por alguns momentos, para as pessoas próximas a você, mas depois que você morrer, e aí depois que eu morrer eu deixei um impacto para algumas pessoas que vão continuar, para os meus descendentes, que vão perpetuar o meu legado, mas por quanto tempo? Né? E ainda quanto a essa pergunta, outras respostas foram meras ofensas aos cristãos, teve gente que fez isso, a negação do problema, ou respostas que, se você compreender na sua totalidade, apenas confirmam o predicamento humano, como eu mencionei já considerando aquela resposta específica do meu amigo, sem de maneira nenhuma solucionar o predicamento humano. Respostas do tipo, cada um atribui à vida o sentido que quer. Você continua no vazio existencial, certo? Eu concluo então esse vídeo com a metáfora dos dois andares do Francis Schaeffer, também do Schaeffer, cuja citação iniciou o vídeo. O Schaeffer então fala da vida humana a partir de uma metáfora com dois andares. Um andar de cima, em que a vida tem Deus e é permeada de sentido, e o andar de baixo, em que você tem uma vida sem Deus, mergulhada em vazio e desespero. O que acontece é que ateus e agnósticos que estão no andar de baixo vivem a vida dando saltos para o andar de cima. Os próprios ateus e agnósticos lançam mão de ideias transcendentes para buscar sentido, valor ou propósito para suas vidas, mesmo que a filosofia, a cosmovisão deles tenha que negar essas ideias transcendentes. Tá? E isso é muito comum de ver quando as pessoas atribuem personalidade e motivos a processos físicos. Né? E aí elas personalizam a natureza com N maiúsculo, personalizam o universo, e aí usam o universo com U maiúsculo, personalizam um cosmo como sinônimo do universo, cosmo com C maiúsculo, todas essas coisas como sucedâneos, como substitutivos para Deus. Então isso é um recurso absolutamente incoerente com a visão de mundo, com a cosmovisão dessas pessoas, com a filosofia dessas pessoas, mas essas pessoas utilizam desse recurso, desses saltos de fé para o andar de cima, para manter uma certa sanidade existencial. Essas pessoas abrem mão da coerência para afirmar algum tipo de sentido, de valor ou de propósito na vida. Né? Então aqui, com essa metáfora, realmente nós encerramos, nós temos dois andares. Um andar no qual Deus existe e a vida tem sem sentido, e outro andar em que Deus não existe e a vida não tem sentido, a vida é um vazio existencial. Saltar do andar de baixo para o andar de cima é incoerente. Você não vai conseguir manter uma coerência racional, uma coerência intelectual. Talvez você possa fazer isso por motivos psicológicos. Você não vai conseguir saltar do andar de baixo para o andar de cima com coerência. Então você tem esses dois andares. Um no qual Deus existe, a vida tem sentido. Outro no qual Deus não existe e a vida não tem sentido. E aí, de novo, eu encerrei o vídeo passado com alusão a isso, né? De novo, aqui, diante da metáfora dos dois andares, Pascal está nos chamando para uma aposta. Com isso, eu encerro esse vídeo aqui, preparando o caminho para a abordagem mais existencial, para o argumento moral, para a apologética existencial, que vai ser trabalhada pelo Jefferson, o argumento moral pelo Daniel. E agora, na sequência do webinário, nós vamos dar continuidade ao estudo das questões mais intelectuais primeiro. Tá bem? Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal. Se você estiver acompanhando o vídeo depois do dia 18 de julho, todo o webinário já vai estar no ar, os vídeos vão aparecer aqui, a playlist do webinário vai aparecer na tela final. Então, se inscreva no canal, acompanhe o webinário, acompanhe os demais vídeos aqui do Theo de Datas e não se esqueça também, por favor, de deixar o seu comentário. Isso é sempre muito importante. Um forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo deste webinário.